Olá, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Renata Santana e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel com o tema Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Hoje teremos a lição de número 3, que tem por título Uma família como a sua, um Deus como nenhum outro. Texto bastante sugestivo esse título. Mas antes de entrarmos na lição, gostaria de perguntar: você já está inscrito em nosso canal, hein? Se não, se inscreve agora, tá esperando o quê? Basta um clique. Também é importante acionar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de todas as novidades que aparecem por aqui. Não deixa de dar o seu like e compartilhar essa lição com os seus amigos. Vem um estudo muito precioso por aí. Mas vamos a ele? Nosso texto bíblico base está em Gênesis 28 e o nosso texto áureo é: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, 16b. Palavras do próprio Jacó. A lição traz um pouco da história de Jacó, que nesse ponto aqui da nossa lição bem específica é focada no conflito dele com seu irmão Esaú. Para quem está começando agora a sua caminhada bíblica, eu vou fazer um breve resumo que vai ajudar a entender esse contexto. Por que tem a ver com o conflito de Esaú se a lição nem fala dele? A questão é que em Gênesis 25 começa a história dessa família. Rebeca era esposa de Isaac e ela tinha muita dificuldade para engravidar. Mas diz a Bíblia, Isaac orou e Deus concedeu filhos a Rebeca. Acontece que a gravidez de Rebeca não parecia nada normal. Ela sentia como se tivesse uma briga dentro ali do seu ventre. Mulheres que já engravidaram sabem bem o que é isso e podem entender bem a situação. Se com um bebê só, às vezes não é fácil, a gente sente como um chute ou um soco no estômago. Imagine na época, sem ultrassonografia, sem exames específicos, sem saber o que estava acontecendo, o negócio realmente era bastante difícil. Possivelmente Rebeca sentia muitas dores e, sem entender a situação, ela pediu orientação a Deus. A resposta de Deus foi: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Esse texto está lá em Gênesis 25, 23. O interessante da gente ver é a disposição desse casal para buscar a Deus em suas necessidades. Primeiro, Isaac ora, pedindo a Deus filhos para Rebeca, porque ela não conseguia engravidar. E depois Rebeca, nessa gravidez difícil, também ora, pedindo a Deus discernimento do que estava acontecendo. Isso demonstra exatamente o tipo de confiança que eles tinham em Deus e nos dá um exemplo a seguir. Porque a verdade é que tantas vezes nós buscamos respostas em pessoas e coisas quando facilmente pode ser obtida através do relacionamento com Deus, não é verdade? A gente fica rodando para tudo quanto é lado, esquentando a cabeça, em vez de ir na fonte de todas as respostas, que é o Senhor. Acontece que diante da resposta do Senhor, só cabia a Rebeca aguardar o dia do nascimento dos meninos e, como nada naquela gravidez já tinha sido normal, é de se esperar que o nascimento também fosse diferente, né? E os meninos vieram ao mundo de maneira bem inusitada, com Jacó agarrado no calcanhar de Esaú, já ali brigando para chegar na frente. Mas Esaú se tornou primogênito. O fato é que os meninos cresceram e Esaú se tornou um exímio caçador e Jacó aquele tipo de cara sossegado, que gosta de ficar em casa. Não é difícil de calcular que Isaac, o pai, preferia Esaú com sua virilidade e disposição para caça, e Rebeca preferia Jacó com seu jeito caseiro, colaborativo, sempre presente ali nas tarefas diárias, né? Vale um destaque aqui. Esse negócio de preferência familiar, gente, sempre gera conflito. Inevitavelmente, sempre tem disputa e desavença na tentativa de cada filho mostrar seu valor quando percebe que o pai ou a mãe tem uma preferência. Isso é terrível, isso causa traumas terríveis na família e muitas vezes realmente brigas que vêm rachar a família.
Mas também tem uma outra coisa que acontece. Algumas famílias incorrem no erro de querer tratar todos os filhos de maneira igual, desprezando a individualidade de cada um. É difícil de ter o meio termo aí, de manter o equilíbrio. É que essa coisa de tratar todo mundo igual também gera conflito, porque cada um tem sua necessidade, cada um tem suas demandas, e essa coisa de eu amo todo mundo igual, faço tudo igual para todo mundo, na prática isso não funciona. E aí a gente fica se perguntando como dar conta então das diferenças familiares, das diferenças entre os filhos. A resposta é simples para nós que entendemos a palavra de Deus. É pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir a direção do Senhor. Porque até aqui o exemplo de Isaac e Rebeca foram perfeitos. Em todas as suas necessidades, eles buscavam ao Senhor e obtinham resposta. E o Deus que respondia para eles naquele tempo, responde para nós hoje ainda. Essa é que é a verdade. O fato é que, na história de Jacó, ele conseguiu roubar de Esaú 2 direitos dele. Primeiro da primogenitura e depois o da bênção. E eu vou explicar direitinho como é que é isso. Naquela época, o primogênito, que era o filho mais velho, era muito valorizado. Ele tinha preferência nas coisas em relação aos irmãos. Tudo para ele era o primeiro, o melhor. Era assim que as coisas funcionavam. Ele também recebia uma porção dupla da herança e uma bênção especial, uma bênção de palavra mesmo, a palavra do pai, algo sobre o futuro dele, sobre aquilo que ele conquistaria, o que ele seria na vida. Essa bênção especial era muito aguardada, era muito esperada. Além, claro, do fato de que a genealogia da família também era contada a partir do primogênito. Então Jacó desejava muito essa primogenitura. Eu posso conjecturar aqui que Rebeca, ciente de que Jacó dominaria sobre Esaú, já tivesse falado alguma coisa para ele, já tivesse, preparado aí o coração dele para essa posição, de liderança em detrimento de Esaú. Tudo leva a crer isso por causa das atitudes de Jacó. O fato é que um dia, quando Jacó estava preparando uma refeição, Esaú chegou do deserto faminto, exausto, pediu para comer do ensopado que Jacó tinha feito. E, claro, esperto, Jacó propôs uma troca ali, era a oportunidade, o prato daquela comida pela primogenitura. A gente conhece a Bíblia e sabe que Esaú nem pensou 2 vezes e fez o trato ali com Jacó, talvez não dando muita confiança para aquela conversa que eles tinham tido, não dando muita importância para aquilo como se fossem palavras ao vento. Mas, gente, era uma época que as palavras ditas tinham muito valor. Não se tinha contrato no papel, você não ia lá no cartório assinar, reconhecer firma com carimbo lá do cartório, não tinha nada disso. Aquilo que era dito tinha valor, tanto que a bênção era tão importante, porque as palavras eram muito valorizadas. E aí Jacó foi muito esperto de negociar com Esaú essa primogenitura e Esaú não deu muita importância a isso, então falha dele. Mais tarde, quando Isaac já estava bem idoso e cego, chegou à conclusão de que não ia demorar muito para ele morrer, que já era a hora dele dar a bênção da primogenitura, a bênção especial para Esaú. E aí combinou do Esaú ir lá, matar um animal, preparar um ensopado para ele, que quando ele comesse ele daria essa bênção. E Rebeca, esperta, ouvindo tudo, combinou com Jacó dele receber essa bênção no lugar de Esaú. E é aqui nesse ponto exatamente que nós chegamos ao contexto da nossa lição, Que esse contexto é Jacó, quando tem o sonho, que ele está dormindo, ele estava em fuga porque teve que deixar sua casa, o convívio da sua família, por ter enganado seu pai e trapaceado seu irmão. Mas você pode pensar, mas já não era promessa de Deus que o mais novo dominaria sobre o mais velho? Ou seja, já não era esperado que Jacó tivesse os direitos de Esaú? A questão aqui, gente, não é a vontade de Deus. Ela seria cumprida segundo o propósito do Senhor. A questão é como nós somos impulsivos e até agimos mal para alcançar promessas.
Por causa disso, nós passamos à frente de Deus e com o discurso de fazermos a vontade dele, nós magoamos pessoas, destruímos relacionamentos e até perdemos a nossa família. Não tem aqui nenhuma referência bíblica de que Rebeca tenha orado a Deus pedindo orientação sobre como Jacó dominaria sobre Esaú. Nós não vemos nenhuma orientação dela para que Jacó se submetesse ao tempo e à maneira de Deus. Em vez disso, que a gente vê uma trama bem arquitetada e maldosa. Agora imagina a dor para cada um deles. A ira de Esaú de ter perdido a bênção do pai. O medo e a dor de Rebeca de ver seu filho querido ter que fugir para uma terra distante. E o pesar de Isaac, já idoso, prestes a morrer, de saber que toda essa trama tinha acontecido em sua família. Triste, não é verdade? O fato é que Jacó ainda partiu com a bênção do pai, para que buscasse uma mulher entre a família de Rebeca. Talvez Isaac nem tenha se dado conta de que Esaú está virado com ele, procurando só uma oportunidade para acabar com a vida de Jacó. Então, acredito que Isaac aí deu a bênção para o filho, só achando que realmente ele fosse buscar uma mulher temente a Deus, que não fizesse, né, como muitos que se casavam com mulheres que não tinham o pacto com Deus, mas em vez disso adoravam outros deuses. Agora pense aqui comigo. Jacó tinha conquistado o direito da bênção, da primogenitura, perdão. Ele tinha conquistado o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura e agora também a bênção para partir da sua casa e construir uma nova família. Isso tudo depois de uma enorme turbulência familiar. Então você pensa assim, cara, ele conseguiu tudo que ele queria, estava tudo certo, né? Passou a perna no irmão, passou a perna no pai e conseguiu tudo que queria, ainda meteu o pé para buscar uma esposa temente a Deus. Aí chegamos no ponto crucial da lição. Após 3 dias de viagem, Jacó descansa a cabeça sobre uma pedra e tem um sonho. Uma escada que levava ao céu e anjos que subiam e desciam dela. No topo da escada estava Deus que disse a ele o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, olha só, hein? Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não estiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Esse texto está em Gênesis 28, do 13 ao 15. Gente, que coisa extraordinária! Deus ali dá um recadinho a Jacó nas entrelinhas. Ele diz o seguinte: olha, eu sou o Deus do teu avô e do teu pai. Eu fiz uma promessa a eles e você faz parte dessa promessa. Eu vou cumprir a minha promessa porque eu sou fiel à minha palavra. Eu não volto atrás. Mas entende uma coisa aí, Jacó? Você precisa aprender a confiar em mim e a se relacionar comigo assim como seu avô e seu pai fizeram. Gente, que palavra de responsabilidade aquela. Deus estava dizendo: eu vou cumprir a promessa, independente de tudo que você fez. Eu vou cumprir a promessa. E aí Jacó tem esse confronto com Deus e ele entende e dá o seu primeiro passo em direção a uma vida de dependência e devoção a Deus. A gente entende ali uma mudança de perspectiva de Jacó. A pedra que lhe serviu de travesseiro, que representava a dureza da sua condição, foi colocada como memorial da experiência vivida naquela noite e um marco para que todos que ali passassem entendessem que aquele lugar era de adoração a Deus. Ali também Jacó fez o voto de dar o dízimo de tudo a Deus, de todas as suas conquistas. O lugar onde ele deixou o fardo das suas inquietações passou a se chamar Betel, que significa lugar de Deus. Que coisa linda! Uma única noite foi suficiente para impactar a vida inteira de Jacó. Gente, Deus age assim.
Ele não precisa de planos humanos bem arquitetados, nem das condições perfeitas. Ele simplesmente muda o curso da história de um momento para o outro, se nós estivermos submissos à sua vontade. E se estivermos, seremos beneficiados. Nesse caso aí, Deus tinha uma promessa a cumprir, dar uma família numerosa a Jacó. Mas o êxito dessa promessa ia depender exclusivamente de Jacó a partir dali, daquele encontro, daquele confronto com Deus. Lendo a Bíblia, nós vemos que a história de Jacó, depois desse episódio, nos mostra que foi necessário todo um processo na vida dele para que aprendesse a colocar sua dependência em Deus e não em suas próprias habilidades. Vamos dizer assim que ele teve que provar do seu próprio veneno, né? Daquilo que ele fez com seu irmão, seu tio fez com ele. E a vida vai nos ensinando que naquilo que nós somos falhos, Deus nos trata. Acima de tudo, para que nós venhamos a ter uma vida equilibrada, né? Na direção do Senhor. Então, naquilo que nós somos falhos, o Senhor vai lá, pega a gente e trabalha exatamente naquele ponto ali. Então eu te pergunto, quais são as pedras que têm tornado suas noites tão duras e difíceis, hein? Faça delas o seu altar. Coloque essas pedras diante do Senhor, confessando sua dependência nele, agradecendo por sua presença e seu cuidado, pois somente Deus pode te fazer sonhar quando as circunstâncias são duras e difíceis. Só Deus pode mudar a sua sorte quando você está sem direção, quando você não sabe mais o que fazer. Coloca diante dele todas as suas frustrações, os seus pecados, as suas falhas, aquilo que é duro até para você confessar, para você aceitar a respeito de você mesmo, mas coloque isso diante do Senhor e tenha certeza de que Ele vai trabalhar e agir em seu favor. Lembre-se também de que há uma escada que te liga a Deus, e essa escada é Jesus. Mantenha esse acesso aberto. Quanto mais você acessar o trono de Deus como discípulo de Cristo, observando, amando, praticando os seus ensinamentos, mais cedo você poderá ser chamado amigo de Deus, assim como Abraão foi, citado lá em Tiago 2:23. Então, acredite nessa vontade de Deus querer mudar a sua vida, porque Ele, acima de você, tem esse desejo, mas você tem que ter disposição. E no momento que você tiver disposição de fazer do Senhor a prioridade no seu lar, tudo vai mudar. A história conta que Jacó teve dificuldade sim, como qualquer família tem, mas que ele também serviu fielmente a Deus, que foi capaz de transformar seus problemas em bênção, tristeza em celebração, perdas e ganho. Sua história traz um ponto de luz sobre as dificuldades familiares, provando que a fidelidade do Senhor vai muito, mas muito além das nossas falhas e limitações. Jacó teve seu nome mudado, sua vida transformada e viu o cumprimento da promessa de Deus feita ao seu avô Abraão. Ele morreu em paz, entre seus filhos e seus descendentes deram origem às tribos de Israel. Isso é uma bênção, gente, porque toda a história do povo de Israel, a partir das tribos, dos filhos de Jacó, ganha uma nova perspectiva. Deus se faz presente na terra através da descendência de Jacó. Isso é extraordinário. Então é bom a gente lembrar disso, que apesar da dureza da vida, das dificuldades, nós ainda podemos sonhar com coisas altas, com coisas grandes, com coisas maravilhosas, porque Deus é capaz de fazer. Fez na vida de Jacó, faz na minha vida e faz na sua também. Assim, nós encerramos o estudo dessa lição, com a certeza de que o passado não é uma sentença para a sua vida, pois Deus sempre está disposto a te dar oportunidade para que você desfrute de todas as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Creia nessa palavra, erga um altar de adoração ao Senhor e esteja preparado para experimentar uma transformação na sua história e na sua família. Porque, como diz o título da lição, muitos podem ter uma família como a sua, com problemas como a sua, com dificuldades como a sua, mas nem todos têm um Deus poderoso quanto o seu, viu? E uma dica, leia Gênesis do capítulo 25 ao 49 e se aprofunde na história de Jacó. Vale a pena investir um tempo dissecando a história desse homem de Deus.
Lendo, talvez você possa responder: por que o nome de Jacó foi mudado para Israel? É uma boa pergunta, não é mesmo? Reflita sobre isso. No mais, minha gente, não esqueça de seguir @crentedocente no Instagram e no Facebook e de ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube para você não perder nada do que acontece por aqui, viu? Graça e paz e até a próxima.